Na escuridão gélida da noite, entre os dias 23 e 24 de agosto, quando o relógio marcava as primeiras horas do dia da independência da Ucrânia, uma tensão inquietante pairava sobre Kiev. Em algum lugar, em bases secretas, soldados das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, conhecidas como SOO, e especialistas do Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, finalizavam os preparativos para uma operação ousada e crucial. O alvo não era uma fortaleza militar comum, mas o estratégico centro de energia do porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, na Rússia, junto com centros logísticos em Belgorod e Voronezh, peças vitais na máquina de guerra do Kremlin. Mais do que um ataque militar, era um golpe simbólico, planejado minuciosamente para atingir o coração econômico e logístico da Rússia, no 34º aniversário da independência da Ucrânia. Nas semanas anteriores, as agências de inteligência ucranianas trabalharam incansavelmente. Satélites fornecidos pelo Ocidente e redes de espionagem em solo coletaram dados detalhados sobre Ust-Luga, uma instalação capaz de processar 6.800.000 toneladas de condensado de gás por ano. Como um dos maiores centros de exportação de energia da Rússia no Mar Báltico, ele atendia à Frota Sombra, navios-tanques usados para driblar sanções internacionais. Relatórios de inteligência confirmaram que o porto não apenas gerava receitas enormes para o orçamento de guerra da Rússia, mas também era uma vulnerabilidade estratégica devido à grande dependência de Moscou. Em uma base subterrânea nos arredores de Kiev, técnicos da SSO e da SBU trabalharam dia e noite. No centro do plano estavam os veículos aéreos não tripulados de longo alcance RIM-2, produzidos na Ucrânia, capazes de voar 1.000 quilômetros a uma velocidade de até 185 km por hora, carregando ogivas de 50 quilos. Esses drones tinham navegação avançada por GPS e sistema inercial, garantindo precisão mesmo sob interferência eletrônica. Além disso, um pequeno número de drones Bayraktar TB2, fornecidos pela Turquia e armados com bombas guiadas de precisão GBU-39 de 113 quilos, com precisão de menos de 5 metros, foi mobilizado para reforçar o ataque. Equipados com câmeras infravermelhas e radar de abertura sintética, esses drones podiam detectar e evitar defesas aéreas. Enquanto isso, em bases nas regiões de Kharkiv e Sumy, perto da fronteira russa, unidades de artilharia ucranianas estavam prontas. Lançadores de foguetes múltiplos, BM-21 Grad, com alcance de 20 km e capacidade de disparar 40 foguetes de 122 mm em 20 segundos, foram posicionados para criar cortinas de fumaça e perturbar os radares de defesa aérea russos. Ao mesmo tempo, equipes da SSO, treinadas para infiltrações profundas, foram enviadas para atacar Belgorod e Voronezh. Elas carregavam explosivos detonados remotamente e fuzis de precisão AS-VAL, eficazes a até 300 metros, com capacidade de perfuração leve de blindagem. A operação foi dividida em 3 fases. Um ataque preciso em Ust-Luga para destruir a infraestrutura de energia, sabotagem dos centros logísticos em Belgorod e Voronezh para cortar as linhas de suprimento da frente russa e uma retirada segura para evitar defesas aéreas e contra-ataques russos. Cada fase foi cuidadosamente calculada, com planos alternativos para o caso de detecção ou retaliação. Equipes de inteligência analisaram as defesas aéreas russas ao redor de Ust-Luga, incluindo os sistemas S-400 Triumph, com alcance de detecção por radar de 600 km e capacidade de abate a 400 km. Para enfrentá-los, a Ucrânia usou drones kamikaze de baixo custo como iscas, voando baixo para confundir os radares inimigos. Às 11 horas da noite de 23 de agosto, equipes de drones partiram de plataformas secretas em Chernihiv, a 150 quilômetros da fronteira russa.
12 drones RIM-2, cada um carregando uma ogiva explosiva de 50 quilos, foram programados para zigue-zaguear por florestas densas e pântanos no noroeste da Rússia, usando o terreno para mascarar suas assinaturas de radar. Voando a apenas 50 metros de altitude, eles evitaram o radar 96L6 do sistema S-400. Ao mesmo tempo, 6 drones Bayraktar TB2 decolaram de uma base perto de Sumy, direcionados a Belgorod e Voronezh com bombas GBU-39 e equipamentos de interferência eletrônica. Na mesma hora, equipes da SSO, com 8 operativos cada, infiltraram-se em território russo por rotas florestais em Bryansk. Elas viajavam em veículos off-road modificados UAZ-469, equipados com pneus de redução de ruído e GPS militar. Cada equipe carregava 20 quilos de explosivos C4 e detonadores remotos para atingir depósitos de combustível e munição em Belgorod e Voronezh. Para apoiá-las, unidades BM-21 Grad começaram a disparar foguetes de fumaça e fragmentação contra defesas aéreas russas perto da fronteira às 11h30 da noite. Os foguetes de 122 mm explodiram, criando densas cortinas de fumaça que prejudicaram a detecção por radar terrestre e perturbaram os sistemas Pantsir S-1, que disparam projéteis de 30 mm a uma cadência de 5.000 por minuto. Os drones RIM-2 aproximaram-se de Ust-Luga por rotas pré-programadas, evitando cidades fortemente defendidas como Pskov e Novgorod. Eles cruzaram áreas rurais remotas, aproveitando ventos de cauda para economizar combustível e reduzir assinaturas térmicas. Para combater interferências no GPS, os drones tinham navegação inercial de reserva, garantindo chegar aos alvos sem sinal de satélite. 4 drones kamikaze Switchblade 600, cada um com uma ogiva de 18 quilos e alcance de 40 quilômetros, foram lançados a 1h da manhã de 24 de agosto em direção a Ust-Luga, como iscas para distrair as defesas aéreas russas. Às 2h30 da manhã de 24 de agosto, os drones RIM-2 estavam a 10 quilômetros de Ust-Luga. Nesse momento, o radar 96L6E do sistema S-400 em Leningrado detectou anomalias. No entanto, os drones Switchblade 600, ativados antes, mergulharam em estações de radar auxiliares perto do porto. Um sistema Pantsir S-1 próximo respondeu, disparando projéteis de 30 mm e destruindo 2 drones Switchblade em 15 segundos. Essa ação, sem querer, distraiu as defesas aéreas, criando uma janela crucial para os drones RIM-2. Ao mesmo tempo, jammers eletrônicos nos drones Bayraktar TB2 emitiram sinais falsos, confundindo o radar do S-400. Esses sinais fizeram os sistemas russos confundirem os drones RIM-2 com alvos civis ou pássaros marinhos, atrasando o lançamento de mísseis. Enquanto isso, a fumaça dos foguetes BM-21 Grad continuava a obscurecer áreas da fronteira, forçando os radares terrestres russos a usar varredura manual, mais lenta e menos eficaz. Às 2h45 da manhã, 12 drones RIM-2 mergulharam de 50 metros, mirando os tanques de condensado de gás e as zonas de transferência de carga de Ust-Luga. Voando em formação em V, a 200 metros de distância uns dos outros para evitar destruição simultânea, suas ogivas de 50 quilos detonaram em modo de explosão aérea, gerando ondas de choque e estilhaços que destruíram tubulações e iniciaram grandes incêndios. As chamas espalharam-se rapidamente pelas áreas de armazenamento de combustível, produzindo uma coluna de fumaça preta que subia dezenas de metros, visível a 20 quilômetros de distância. Um navio-tanque ancorado foi atingido por estilhaços, causando vazamentos de combustível e aumentando o caos. Em Belgorod, por volta das 2h50 da manhã,
Uma equipe da SSO aproximou-se de um depósito de combustível a 15 quilômetros da fronteira. Usando fuzis AS-VAL, eles neutralizaram 2 guardas a 200 metros com tiros precisos e silenciados. A equipe então colocou cargas de C4 ao redor de tanques de diesel, detonando-as remotamente às 3 da manhã, destruindo mais de 500 mil litros de combustível e danificando veículos blindados próximos. Ao mesmo tempo, em Voronezh, outra equipe da SSO infiltrou-se em um depósito de munições, usando explosivos remotos para desencadear uma explosão secundária que destruiu centenas de projéteis de 152 milímetros, sacudindo a área como um pequeno terremoto. Enquanto isso, drones Bayraktar TB2 apoiaram a operação lançando bombas GBU-39 em alvos secundários. Uma bomba atingiu um posto de controle logístico em Belgorod, destruindo completamente um armazém de peças de tanques. Outra acertou um depósito em Voronezh com equipamentos de comunicação militar. A precisão de menos de 5 metros das bombas GBU-39 garantiu impacto máximo, embora um drone Bayraktar tenha sido abatido às 3h10 da manhã por um sistema Tor M2 em Voronezh, usando mísseis 9M331 com alcance de 16 quilômetros. Operadores remotos em Sumy redirecionaram os drones restantes para voar mais baixo, evitando radares. De volta a Ust-Luga, 2 drones RIN-2 foram detectados ao se prepararem para atacar uma zona secundária de descarga de carga. Um sistema Panzer S-1 próximo abriu fogo, abatendo-os com projéteis de 30 milímetros antes da detonação. No entanto, os 10 drones RIN-2 restantes completaram a missão, destruindo 3 tanques de condensado de gás e danificando gravemente um cais. Para evitar captura, os drones sobreviventes foram programados para se autodestruir, desintegrando-se em pequenos fragmentos no Mar Báltico, sem deixar evidências para a análise russa. As equipes da SSO em Belgorod e Voronezh enfrentaram riscos de detecção quando helicópteros russos Mi-24P, armados com canhões de 30 milímetros e foguetes S-8, começaram a patrulhar às 3h20 da manhã. Usando visão noturna e cobertura de florestas densas, as equipes evitaram perseguição. Elas se retiraram por rotas pré-planejadas, usando veículos UAS-469 para navegar por pântanos e retornar à Ucrânia antes do amanhecer. O ataque a Ust-Luga causou danos graves. Aproximadamente 30% da infraestrutura do porto, incluindo 3 tanques de condensado de gás, um cais e uma zona de transferência de carga, foi destruída. O incêndio durou mais de 12 horas, paralisando as operações de exportação da Rússia. As perdas econômicas foram estimadas em centenas de milhões de reais, considerando uma taxa de câmbio de R$ 5,5 por dólar, sem contar as interrupções na cadeia de suprimentos global. A interrupção aumentou os custos de seguro para a frota sombra da Rússia, dificultando a evasão de sanções. O ataque não foi apenas um golpe militar, mas uma declaração política. No dia da independência, a Ucrânia demonstrou sua capacidade de atacar profundamente em território russo, abalando a sensação de segurança do Kremlin. Os ataques enfraqueceram os recursos econômicos e militares da Rússia, enquanto sinalizavam aos aliados internacionais que a Ucrânia pode mudar a dinâmica do campo de batalha. A longo prazo, destruir infraestruturas como Ust-Luga pode reduzir as receitas de exportação da Rússia, que representam mais de 40% de seu orçamento nacional. Isso aumenta a pressão econômica, especialmente sob sanções internacionais mais rígidas. Os ataques à logística em Belgorod e Voronezh desaceleraram o ritmo ofensivo da Rússia, dando à Ucrânia tempo para reforçar defesas e preparar novas operações. Quando o amanhecer despontou sobre Kiev em 24 de agosto, a fumaça preta ainda subia de Ust-Luga, simbolizando a determinação inabalável da Ucrânia.
O ataque não apenas devastou a infraestrutura russa, mas marcou uma nova fase na estratégia de guerra assimétrica da Ucrânia. Combinando tecnologia avançada, inteligência precisa e a coragem de seus combatentes, a Ucrânia provou que pode levar a luta até a porta da Rússia. Nas chamas de Ust-Luga, a mensagem da Ucrânia ecoou clara: eles não estão lutando apenas para sobreviver, mas para vencer.